Fala aí, minhas queridas, meus queridos pensadoras e pensadores, como é que está a quarentena de vocês? Bom, é justamente por esse motivo que nós tivemos que arrumar uma outra forma de ir até vocês, de levar o conhecimento, as aulas até vocês, dado que nós estamos aí nesse período de paralisação por conta de uma pandemia. Então, assim, é uma coisa que deve ser levada muito a sério. Portanto, para resguardar essa necessidade de isolamento social, nós optamos por utilizar aqui essa plataforma do Google Classroom para que vocês não percam aí o fio da meada das aulas, do conteúdo e também das atividades. Bom, gente, nós tínhamos parado na aula passada, na última aula, isso tem um tempo, com o pensamento do Émile Durkheim, certo? Nós tivemos aí um longo percurso no pensamento desse sociólogo francês. Na última aula fizemos uma atividade e estava para começar então o pensamento do porquinho seguinte, cronologicamente, que seria então o nosso herói da vez, que é o pensador alemão Max Weber. Interessante notar que o nome dele é Max Weber, apenas aparentemente, isso aí é um apelido. O nome dele, na verdade, é Carl Maximilian Weber. No entanto, qual é o problema de eu falar sobre ele utilizando o nome convencional? Porque existe um pensador que nós vamos ver em seguida dele, que é o Karl Marx. Então ficaria estranho eu falar do Karl Marx e do Karl Max, certo? Então, por isso que, para não ter essa confusão, optaram por colocar ele como chamando-se Max Weber. Max é uma abreviação de Maximilian. E, bom, gente, o Max Weber, ele nasceu em 1863 e morreu em 1920, tá? Veja aí que ele presenciou, então, diversos acontecimentos históricos a nível de Alemanha, a nível de Europa e a nível de mundo também, tá? Ele, por exemplo, diferente do Marx, ele pegou a Primeira Guerra Mundial, assim como o Durkheim. Agora, o Durkheim morreu em 1917, a guerra ainda não tinha encontrado um desfecho. O Max Weber, sim. Além de passar pelo acontecimento da guerra, e ele participou ativamente da guerra, não como soldado, mas num outro serviço voluntário, ele também passou a organizar e a participar da reconstrução e unificação da Alemanha no pós-guerra. Tá? Até porque não era Alemanha, era Prússia, o que chamava-se aquele território que hoje se chama Alemanha. Então, gente, o período assim dos acontecimentos que a gente pode falar que foram importantes biograficamente para o Max Weber é justamente esse aqui, ó, da unificação da Alemanha. Vocês sabem que alguns países, como por exemplo Portugal, fez sua independência em relação à Espanha, né? Outros países, como ali o norte da África, Oriente Médio, foram encontrando aí no final do século XIX, início do século XX, a sua independência. Agora, países como Itália e Alemanha já eram países independentes, no entanto, não era um território unificado. Então, vocês vão estudar em história esses eventos como unificação italiana e unificação alemã. Aqui no caso da unificação alemã, é justamente pensar como que a Alemanha que nós conhecemos e estudamos hoje, ela veio a se constituir. Ela, por um bom tempo, ela foi uma monarquia. Para vocês verem aqui, o evento da unificação foi levado a cabo pelo rei Guilherme I e pelo primeiro-ministro Otto von Bismarck, um cara muito importante, um grande, digamos assim, social-democrata, criou Previdência Social e outros dispositivos de seguridade social, e nesse meio o Max Weber estava inserido. Ele foi convidado para participar de um anteprojeto da Constituição que veio a vigorar e, digamos, tem grande envergadura até hoje, que é a Constituição de Weimar, porque foi assinada na cidade de Weimar. Foi essa Constituição aqui, gente, que o Hitler, quando chegou ao poder, ele suspendeu. A Constituição ela existe, mas está suspensa, né? Interessante ver, foi essa Constituição aqui. Poucos anos depois,
Esse evento aconteceu poucos anos depois da morte do Weber, que foi em 1920. Mas, bom, gente, isso é o Weber biográfico. Agora, o Weber sociólogo, o que nós precisamos saber do pensamento dele? Em primeiro lugar, gente, o Weber era um alemão. E como um bom alemão, ele tinha que levar em conta a contribuição das grandes iluminuras que a Alemanha veio presentear ao mundo, os grandes pensadores. E talvez um dos pensadores mais ilustres da Alemanha que nós podemos fazer menção aqui é esse cara aqui, o Immanuel ou Immanuel Kant. Isso falando em alemão, mas vocês podem falar Kant. As pessoas entendem e tá bom. Só não se esqueçam de escrever o nome dele direito. Gente, o Immanuel Kant foi um grande pensador aí do final, na segunda metade do século XVIII, e ele é extremamente estudado pelas academias, pelas universidades até hoje, dada a importância do seu pensamento, e assim, ele influenciou praticamente toda a tradição filosófica que veio posterior a ele, tá? Tal é a importância. E o que o Weber ele vai receber de influência desse grande pensador que foi o Immanuel Kant? Bom, gente, para entender o Kant e qual foi a herança que ele recebeu do Immanuel Kant, eu queria fazer essa pergunta aqui para vocês. É possível aprender a realidade? Professor, o que você está querendo dizer com isso? Ora, gente, vejam esse tablet. Vejam esse tablet. Gente, eu posso olhar o tablet e falar coisas a respeito dele, certo? Eu posso ligar o tablet e entender ainda melhor usando ele. Eu posso desparafusar, arrancar a capa aqui e conhecer ele por dentro. E aí eu vou conhecendo o tablet. Gente, vocês acham que a cabeça de um ser humano ela é capaz de penetrar nas coisas, na essência das coisas, conhecer as coisas tal como elas são? A mãe e o pai de vocês acham que vocês conhecem eles a fundo, tal como eles realmente são? Ou vocês conhecem eles apenas o que deles aparece para a cabeça de vocês? Gente, para entender melhor isso, eu proponho o seguinte: dê uma olhada nessa fotografia. Vamos supor que vocês estão num navio pirata e lá de cima vocês veem essa imagem. Essa imagem aí. O que vocês podem falar? O que nós podemos falar sobre isso que nós estamos vendo? Ah, professor, é uma ilha, né? Terra ali embaixo, isso dá para ver. E é montanhosa, dá para ver uma montanha aí. Gente, aonde dá para ver uma montanha? Eu não consigo ver montanha nenhuma aqui. Vocês conseguem ver uma montanha? Uma montanha? Dá para ver uma montanha aqui? Gente, não dá para ver montanha nenhuma. O que dá para ver é essa ponta de talvez um relevo alto, digamos assim, né? Que parece ser uma montanha. Mas não dá para ver nenhuma montanha aqui. Olha bem, gente. Montanha, não dá para falar que dá para ver aqui, não. Certo? Gente, agora, só porque eu não vejo a montanha em sua inteireza, eu posso dizer que a montanha não existe? Claro que não, né, gente? A montanha, ela existe, mas eu não consigo vê-la em sua inteireza. Não consigo conhecê-la como ela realmente é, mas eu tenho que dizer e assumir, ela existe. Gente, é mais ou menos isto, tá? Pensem vocês colocando um óculos de lentes vermelhas. Vamos supor, gente, vocês olhem para esse papel aqui, ó, branco, certo? Se eu e vocês colocássemos um óculos de lente vermelha, esse papel nós começaremos a ver ele com a cor vermelha. Agora, gente, espero que vocês estejam conseguindo me acompanhar. O vermelho está no papel ou está no olhar de vocês? Está no olhar de vocês. Gente, é mais ou menos isso o que o Kant está dizendo. A hora que eu vou conhecer uma coisa,
os meus sentidos, eles me dão a informação, mas a hora que eles vão para minha cabeça para processar a informação que está vindo, ele passa por filtros que vão filtrando, vão desidratando, vão distorcendo as informações que os sentidos estão me dando. Tá dando para entender, gente? É mais ou menos como se dentro da nossa cabeça tivessem lentes, independente da cor, mas que ela filtrasse a informação verdadeira. Então, gente, eu nunca saberei como o tablet realmente é, apenas como ele aparece para mim. Nunca saberei como minha mãe realmente é, apenas como ela aparece para mim. Nunca conhecerei, saberei, captarei a essência da minha namorada, apenas como ela aparece para mim. Tá dando para entender, gente? Gente, por que eu estou falando isso e por que que o Weber vai, como sociólogo, se deixar influenciar por um pensador que fala essas coisas? Porque, gente, é possível aprender a realidade? Não. Gente, a realidade escapa à teoria. Nós podemos construir, criar teorias, mas elas serão sempre incompletas, tá? Nós vamos apenas fazer comentários sobre a realidade social, mas ela sempre nos escapa porque nosso intelecto ele é limitado, ele possui filtros que fazem com que a realidade escape da gente. A gente pode ter apenas uma impressão sobre a realidade. Igual aqui, a realidade existe, mas eu não consigo captá-la diretamente. Tá dando para entender, gente? Tá? Então, nós apenas podemos ter um conhecimento aproximado e possível das coisas. É isso que o Weber vai dizer. Tendo em vista isso, vocês se lembram que o esquema que eu insisti com vocês sobre o Durkheim, lembrem-se, Durkheim era um positivista, ou seja, assim como as leis da natureza, elas incidem em mim, lei da gravidade, eletromagnética, fraca, forte, elas incidem em mim e elas são determinantes para a minha vida, para o meu ser. O Durkheim vai falar que as leis, o modo como a sociedade funciona, vão ser determinantes no comportamento, nas escolhas dos indivíduos. É como se fosse uma onda. Vocês lembram, né, gente? Eu não consigo ver as gotinhas da onda. Eu consigo ver o movimento da onda e as gotinhas são as pessoas que vão indo conforme o movimento do mar vai, tá? Gente, a sociedade sempre irá se sobrepor ao indivíduo em Durkheim. Por que ele fala isso? Porque ele é um positivista, cientificista, ok? As leis da ciência devem ser interpretadas à luz, perdão, as leis da sociedade devem ser interpretadas à luz da ciência. É isso que o Durkheim vai dizer. Agora, gente, o Weber, presta bem atenção, vai ser exatamente o inverso. O indivíduo está sobreposto à sociedade. E como é o indivíduo acima da sociedade, o pensamento do Weber vai ser caracterizado assim, ó. O método será individualista, então individualismo metodológico. Gente, então não tem essa história de que as leis, o social incide coercitivamente em mim, lembra, né? Coerção, coercitivamente em mim e as minhas escolhas, o meu pensar, o meu agir, o meu amar, o meu sentir, seja lá o que for, será sempre influenciado pelo social. Vocês lembram que eu falei para vocês, né, gente, sobre casamento, sobre escolha amorosa, sobre até que ponto as escolhas, as minhas escolhas são, na verdade, escolhas da sociedade, são pressionadas pelo social. Isso não vai ter no pensamento do Weber. Eu não tenho aqui os meus ilustres alunos para servir como exemplo, para falar do corte de cabelo degradê deles. Segundo o Durkheim, não são eles que escolheram, a sociedade escolheu por eles. Mas em Weber, eles tiveram a ação de ir lá e escolher o corte de cabelo. Estão sendo influenciados iguais robôs para escolher aquele corte de cabelo? Não, tá? Eles têm consciência, têm liberdade voluntária para ir lá e escolher o corte de cabelo, independente se é pensando, visando um fim ou não. Este é o Weber.
Muito bem. Considerando esse aspecto do pensamento do Weber, de que não é mais a sobreposição da sociedade sobre o indivíduo, mas é o contrário, a ação do indivíduo que produz as estruturas sociais, a gente pode falar, gente, talvez o que seja o coração do pensamento weberiano, que é o conceito dele de ação social. Gente, o que vem a ser isso? Olha lá. A todo momento, o ser humano ele está realizando ações. Agora, por exemplo, vocês estão estudando. Há pouco tempo, vocês poderiam estar o quê? Comendo, vendo TV, assim, entendeu? O ser humano está a todo momento em atividade, agindo. Agora, existem certas ações, certas atitudes, certas atividades que elas têm cunho social. O que vem a ser isso, gente? É uma ação que eu tenho, uma forma com que eu ajo, que tem reverberações na sociedade. Veja, gente, como é exatamente o contrário do Durkheim. O Durkheim vai falar que o ser humano ele age de acordo com o social. As ações, as escolhas do ser humano são sempre terceirizações da escolha de ser, do modo de ser da sociedade. Aqui não, gente. O indivíduo ele realiza ações que têm eco na sociedade. Então vamos entender isso melhor, vendo quais são os tipos de ações sociais que o Weber nos coloca. Primeiro tipo de ação, gente, é uma ação racional, tendo em vista uma finalidade. Gente, vocês agora estão estudando. Vocês pensam para fazer isso, certo? E além de pensar para fazer isso, vocês estudam tendo em vista um fim. Qual é o fim? Ser aprovar o vestibular, ir bem no Enem, bem na prova, passar, me livrar da escola. São várias finalidades que o estudo tem, certo, gente? Essa é uma ação racional, que é pensada, tendo em vista um determinado fim, uma finalidade. Agora, vejam aí, outro tipo de ação. Uma ação racional do indivíduo, tendo em vista valores. Gente, eu, no final do ano, fazer uma doação financeira para uma instituição de caridade. Não estou visando finalidades. É um valor que eu tenho, certo? De ajudar, e eu penso, eu vou lá, saco dinheiro, faço um planejamento financeiro para que não falte para mim dinheiro no final do mês. Então é todo um pensamento visando algo que tem um valor para mim, tá? Gente, tanto estudar quanto fazer uma ação de caridade tem reverberações na sociedade, certo? É ou não é, gente? Pensa um pouco. Tudo isso incide na sociedade. Depois, uma ação social, a terceira, visando apenas a questão afetiva, é pouco pensada e muito emocional. Por exemplo, gente, eu vejo, estou andando na rua, choveu, e aí depois que passou a chuva, eu vejo assim, num cantinho ali da rua, um cachorrinho bonitinho, encolhidinho, passando frio, molhadinho, sozinho. Cara, eu não tenho a menor condição de assumir as despesas que um cachorro daquele vão gerar para minha casa. No entanto, eu nem penso nisso, eu só vou lá, é uma coisa emocional. Pego aquele cachorrinho e levo para mim. Gente, é uma ação afetiva, puramente emocional, tá? E por último, olha lá, tradição do indivíduo, ação social que tem como causa a tradição. Gente, olha lá, vocês obedecem os pais de vocês, o pai e a mãe? Ou só a mãe, ou só o pai, os avós, seja lá. Vocês obedecem os responsáveis? Sim. Agora, aonde está escrito isso? Que deve-se obedecer pai e mãe, vovó, responsável. Aonde está escrito isso? Lugar nenhum, tá? É puramente uma tradição, tá? Agora, é interessante ver a questão da tradição. Por exemplo, eu, na minha época, eu ouvia em casa, na casa dos meus avós, ouvia na escola do professor, do coordenador, quando eles falavam uma coisa, né? E eu civilizadamente devolvia uma negativa, uma crítica, ou que eu não concordasse. E o que eu ouvia? Não responda para mim, entendeu?
Se você pensar, gente, olha lá, racionalidade. Se você pensar, você não vai encontrar nenhuma lógica nisso. Ué, uma pessoa falou uma coisa, você só está fazendo uma devolutiva, certo? Agora, o que que é isso, gente? É puramente tradição. Não tem lógica, não está escrito em lugar nenhum. É apenas você agir tradicionalmente. E claro, sociedade muda. Isso, por exemplo, vocês nunca ouviram. Ah, não responda para mim, né? Não respondo. Bom, como que eu não vou responder, né? Se você falou uma coisa, eu tenho que responder. Então, assim, não tem lógica, é só tradição, tá? Gente, deu para pegar? Esse esquema que eu fiz, olha lá. Vocês podem ver que tá saindo tudo da cabecinha do indivíduo, né? Mesmo que a ação afetiva, emocional, não sai do coração, né, gente? É tudo da cabeça. E aí você tem ali do lado direito no final o quê? Vários indivíduos que simbolizam o quê? A sociedade, gente. É a ação de um que gera efeitos na sociedade e assim você constrói o convívio social, tá? Você teve vários indivíduos agindo de forma a não responder para as autoridades e isso foi tendo implicações sociais até que você tem uma sociedade, embora não é muito hoje, que tem isso como um script ou uma regra social de não responder para as autoridades, para quem ele é autoridade. Deu para entender, gente? É mais ou menos isso que o Weber está fazendo. E o que eu quero martelar é que ele é o inverso do Durkheim. Ele está dando uma ênfase no indivíduo e não fazendo uma análise científica da sociedade. Ele não está querendo ver o formigueiro, ele quer ver como que a formiga, o comportamento, a ação da formiga incide no formigueiro. Ok? Bom, dito isso, gente, nós podemos entrar agora num outro problema, numa outra questão do Weber, que é importantíssima e, além de importantíssima, é genial, que é a análise, a abordagem dele no que tange ao problema ou à questão da política. Bom, gente, considerando isso, talvez o ponto de vista, aquilo que o Weber tem mais, fica mais afamado, mais conhecido no que tange a política, seja a sua definição de Estado. Olha lá, gente. Eu falei para vocês, o Weber passou aí por toda uma reconfiguração da Alemanha, certo? Passou por um evento que mudou as relações de Estado, a estrutura estatal que foi a Primeira Guerra Mundial e, sobretudo, a unificação da Alemanha e o surgimento da Alemanha moderna. Então, a questão que pairava na época dele é justamente o que é um Estado. Como que nós podemos conceber um Estado? Como que se define, como que se fundamenta um Estado? Tá? E a partir disso, o Weber ele colocou mais ou menos uma estrutura falando o quê? Começando ali por baixo, gente, o lado esquerdo. Um Estado, ele tem um território, certo, gente? Peguem aí vocês o Estado brasileiro. Não é possível você ter um Estado se você não tem um território. No caso brasileiro, aí uma grande porção da América do Sul. Ali está o Estado brasileiro. Agora, gente, basta ter o território? Não. Preciso de cidadãos soltos, livres? Não. É preciso uma administração, uma gestão burocrática com leis para ter um controle e uma gestão da vida social, tá? Então aí nós temos embaixo do lado direito a segunda esfera, a segunda característica de um Estado, que é justamente a burocracia. Embora o Weber vai falar que muita burocracia gera o quê? Gera desencantamento nas pessoas. E ele estava falando na Alemanha, gente. Mas a Alemanha é um país que até hoje é muito burocrático, tá? Aí, gente, por fim, a principal característica de um Estado, o que vai divergir ele de uma família, de uma escola, de uma empresa, seja lá o que for, vai ser essa aí de cima, o controle da força. Gente, essa é a grande marca registrada de um Estado para o Weber. É o controle da força ou ter um monopólio, né, o monopólio, controle legítimo da violência física. Tá? Gente, na casa de vocês podem agredir uns aos outros? É possível que tenha regra que não. Gente, na escola,
Vocês podem agredir uns aos outros? Não. Na rua, você pode agredir alguém? É legítimo a violência física? Não. No trabalho, eu posso violentar fisicamente alguém? Não. Então, gente, existe essa característica na sociedade como um todo da violência física ser ilegítima, ser proibida. Tem uma instituição apenas que tem o controle legítimo, legalizado da violência física, que é o Estado. Gente, tem uma manifestação que está depredando patrimônio público, causando um caos, uma convulsão social. O Estado não tem a legalidade de mandar, é monopólio, né, de controlar, mandar as forças policiais irem lá e reprimir com violência aquela manifestação que está sendo nociva para a sociedade? Sim ou sim? Sim, tá? Aí, gente, eu quero mostrar para vocês o trecho que o Weber ele caracteriza bem esse aspecto do Estado, que, gente, já caiu várias vezes em questões de vestibular, e é muito importante vocês terem conhecimento dessa citação, que diz o seguinte: olha lá. É preciso conceber o Estado como uma comunidade humana que, nos limites de determinado território, reivindica com sucesso para si próprio o monopólio legítimo da violência física. Gente, deu para entender? Ah, professor, o Weber ele está sendo muito policialesco, autoritário ou fascista. Não, gente, ele não está sendo aqui propositivo. Ele não está propondo que o Estado tenha que ter o monopólio legítimo da violência ferrenhamente física que governe um país com mãos de ferro. Ele não está fazendo essa proposta. Ele está fazendo uma análise, tá? Ele está vendo ali a Alemanha surgir como um novo Estado e vendo como que, no geral, um Estado se caracteriza, tá? E uma grande característica excepcional de um Estado, o que diverge ele de qualquer outra coisa, é que a violência física é autorizada, é legítima no Estado porque ele detém o monopólio dela. Deu para entender, gente? Isso é muito importante vocês terem conhecimento, tá? Essa é uma grande característica do Estado. Agora, além disso, ele está estudando também a questão do poder, né? Política, poder, Estado. E a partir disso, o que ele vai falar? Que todo poder, isso ele está falando ali, vendo, né? Que é uma monarquia, está transitando para uma república e tudo mais, ele se caracteriza pelo quê? Pela dominação, né? Um sujeito, seja ele um rei, um empresário, um coordenador, um diretor de uma escola, ele só tem poder se ele domina alguém, se ele domina uma comunidade. E é a partir disso que o Weber ele vai estudar as formas de dominação que são possíveis de existirem. E ele vai falar que existem basicamente três, gente. Começando então por essa aí, ó. Dominação de tipo tradicional. A própria palavra já diz, prevalece através da tradição. O senhor manda e os súditos obedecem. E aí vocês têm aí embaixo, gente, 4 exemplos de pessoas que detêm poder e que, portanto, dominam, e tem pessoas que são dominadas por essas pessoas por uma questão de tradição. Olhem aí o primeiro, gente. Kim Jong-un, o líder supremo da Coreia do Norte. Por que as pessoas são dominadas por ele? Pessoal, ela não tem escolha. Aí dela se não se deixarem dominar por ele. Sim, gente, mas onde está aí a tradição? Simplesmente porque é uma tradição da sociedade norte-coreana de obedecer os membros da família que o Kim Jong-un pertence, tá? E aí vocês têm os demais, olhem aí. O segundo é o líder supremo do Irã. Gente, o Irã é uma sociedade xiita. Quem governa o país são os descendentes indiretos ou diretos do profeta Maomé. Corre na veia deles o sangue do profeta. Então, tem que obedecer. Mesma coisa, o terceiro, olhem ali, é o monarca, o rei da Arábia Saudita. Mesma coisa, faz parte da sociedade saudita obedecer àquele que é chefe político e religioso, no caso, o rei da Arábia Saudita. E por fim, gente, o Papa Francisco, né?
Por que as pessoas se deixam dominar pelo Papa Francisco e pelos papas que vieram antes dele? Porque ele é o vigário de Cristo. Bom, um outro tipo de dominação, diferente da tradicional, vem a ser essa aí, que é a dominação de tipo carismática, onde prevalece a obediência através de um cativo, de se deixar cativar, relacionada às suas qualidades pessoais do dominador. Veja, gente, ele não está falando aqui dominador no sentido de dominador, ditador. Tá? É um cara que exerce domínio sobre algumas pessoas que se deixam dominar por ele, tá? Então vejam aí esses exemplos. Eu falei que ditador não é sinônimo de dominador, mas o primeiro exemplo, gente, vem a ser justamente o Adolf Hitler. Todo mundo sabe, é só vocês darem uma pesquisada aí na internet dos discursos do Adolf Hitler, que era discurso, gente, eram discursos completamente cordiais, cordiais no sentido de que vem do coração. Ele mexia com o sentimento das pessoas, e as pessoas se deixavam cativar pelo carisma dele. É por isso que ele chegou onde chegou. Depois, Mahatma Gandhi, já que vocês estão aí em homeschooling, em casa, tentem assistir aí na Netflix o filme do Mahatma Gandhi. Chama Gandhi, é um filme dos anos, não sei se 70 ou 80, um filme belíssimo, gente. Aqui no Ocidente, no Brasil, nós não nos aprofundamos muito na vida de Mahatma Gandhi, mas deem uma olhada para vocês verem que interessante e, sobretudo, para ver como que as pessoas se deixaram cativar pelo carisma dele, tá? Olhem aí outros exemplos. Nelson Mandela, em meio ao apartheid da África do Sul, cativou muita gente, e também o Dalai Lama, né? Além dele ser o Dalai Lama, né, um representante aí do budismo de orientação tibetana, você tem uma pessoa que é carismática, tá? Além de ter todas as qualidades tradicionais de um Dalai Lama, é uma pessoa profundamente carismática que cativa budistas e não budistas. Agora, olhem esse exemplo que eu vou mostrar aí para vocês, gente. Se eu sair na rua perguntando para as pessoas o que elas acham que é esse homem, o que vocês acham que elas vão dizer? Olha lá, o cara tá com uma cara de bravo, de opulento, né? O dedo levantado, usando roupa preta, uma barba igual a do Bin Laden, e atrás dele símbolos que parecem símbolos islâmicos, tá? O que parece, gente, que esse cara é? O que as pessoas me diriam? Que é um terrorista. É ou não é, gente? Fala sério, pareceria um terrorista. Agora, gente, esse cara é o Abu al-Baghdadi. Foi morto, dizem, por tropas americanas ou curdas no final do ano passado. Por que ele foi morto? Porque ele era o líder ou autoproclamado califa do grupo terrorista Estado Islâmico. Tá? Pô, professor, terrorista, um terrorista, então um opulento, um cara sanguinário. Mas, gente, dê uma olhada no discurso, no que ele estava falando exatamente nesse momento. Olhem lá. Sou o líder que os governa, embora não seja o melhor entre vocês. Portanto, se virem que estou certo, ajudem-me. Se virem que estou errado, advirtam-me e ponham-me no caminho certo. E só obedeçam se eu obedecer a Deus em vocês. Gente, a pergunta é: esse discurso é o discurso de um terrorista, um líder sanguinário? Não, gente, é um líder profundamente carismático que conseguiu adeptos a partir de um discurso que mexe com afetos, com carisma. E as pessoas se deixam cativar por um discurso assim. Deu para pegar, gente? Um bom exemplo esse, né? Agora, por fim, gente, o último tipo de dominação vem a ser a dominação legítima, que é legitimar através de um estatuto, leis, constituição, que confere poder ao dominador. Gente, legítimo. O que significa legítimo? Legalizado. Está de acordo com a lei, tá? Vejam esses três exemplos que eu coloquei aí, ó. Primeiro, Vladimir Putin. O segundo, Emmanuel Macron. E a terceira, a Angela Merkel. Em cada uma dessas imagens tem as imagens dos respectivos países de origem deles. Vladimir Putin, da Rússia. Emmanuel Macron, França. E Angela Merkel, Alemanha. Tá?
são os respectivos presidentes desses países. Gente, foram colocados nessa posição de nominação por voto popular, por votação democraticamente, e eles estão abaixo da lei. Por isso que é uma dominação legítima, está em conformidade com a lei. Diferente, gente, o Mahatma Gandhi, o Adolf Hitler, onde o carisma deles está acima da lei. Nelson Mandela, a lei era que deveriam existir banheiros para brancos e para negros, bebedouros para brancos e para negros, ônibus coletivo para branco e para negro. A lei era essa. Agora, o Nelson Mandela tinha um discurso contrário que era inflamado de carisma e que estava acima dessa lei. Mesma coisa o Mahatma Gandhi. A lei britânica lá na Índia, enquanto a Índia era uma colônia da Inglaterra, do Reino Unido, dizia que o povo indiano estava abaixo dos ingleses. O Mahatma Gandhi fez com que o carisma dele estivesse acima dessa lei. Tá? Então, assim, gente, não é a tradição, não é o carisma, os afetos, mas sim é a lei que confere poder de dominação a sujeitos como esses aqui. Ok, gente, essa é a perspectiva política do Max Weber. Então, terminado isso, lembre-se, o conceito dele de Estado e o conceito dele de poder relacionado à dominação. Agora, a gente precisa, só para fazer uma fixação, fazer um exercíciozinho, vamos ver se vocês acertam, sobre essa questão da dominação. Preste atenção, gente, olha lá. Para Weber, um tipo de dominação é estabelecido, pois obedece-se não à pessoa em virtude de seu direito próprio, mas à regra estatuída, que estabelece ao mesmo tempo a quem e em que medida se deve obedecer. Gente, prestem atenção ali, ó. A regra estatuída se obedece por conta da regra estatuída, a regra colocada. Com base na análise weberiana, assinale a alternativa que indica o tipo de dominação a que essa descrição está relacionada. E aí, gente? Essa descrição está falando de uma dominação de tipo legal, carismática, tradicional ou altruísta? Bom, espero que vocês eliminem a letra D, porque eu não falei, não existe dominação altruísta. Nós ficamos então com os 3 tipos do Weber: legal, carismática ou tradicional. Gente, se a obediência ela acontece a partir de uma regra estatuída, ou seja, uma lei, um princípio constitucional, ela só pode ser uma dominação de tipo legal, certo? Legítima. Então, é a alternativa A. Difícil, gente? Espero que não, tá? É bem interessante estudar esse conceito de dominação para o Weber e também vejo que os exercícios não arrancam o couro de ninguém. Muito bem, gente. Dito isso, nós podemos passar para o final do pensamento weberiano, falando de um aspecto muito importante no seu pensamento, que está contido num livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Gente, isso aí é um livro importantíssimo para entender o pensamento weberiano, é muito cobrado nos vestibulares, então, atenção, o que o Weber está querendo dizer com esse título e sobre o que ele trata nessa obra. Gente, a ética protestante, o que vem a ser? Vem a ser ética, o modo como vive ou como age o protestante. Como que o protestantismo fala sobre como deve ser a conduta de um fiel protestante. Então, ética protestante. Agora, espírito do capitalismo é o que, gente? O modo como se pensa o capitalismo. Como que o capitalismo pensa a realidade, como é o modo de pensar do capitalismo. Então, ó, ética protestante é o modo de vida dos protestantes e espírito do capitalismo é o modo de pensar do capitalismo. Então, é agir e pensar, ok? Gente, aqui ele não está falando, não vai falar que o capitalismo surgiu por culpa dos protestantes. Não, ele só está querendo fazer paralelos entre a vida protestante e o modo de pensar do capitalismo, as semelhanças que existem e como que o protestantismo acaba por estimular
o modo de produção ou o modo de ser do capitalismo. Como que o protestantismo legitima religiosamente o capitalismo, tá? Legitima, perdão. Gente, então vamos lá. Eu queria que vocês olhassem para essa imagem e falassem o que ela quer dizer ou ao que ela remete. Olha aí, você tem um homem e uma mulher, e cada um deles tem uma folhinha aí em cima das suas vergonhas, como dizia Pero Vaz de Caminha. Gente, quem são esses personagens? Adão e Eva, certo? Adão e Eva que comeram do fruto proibido e foram expulsos do paraíso. Vamos lá, gente. Vocês sabem qual foi o castigo que Deus infligiu a essas duas criaturas por terem comido do fruto proibido? Qual foi o castigo, gente? O castigo do trabalho, tá? Olhem aí a citação bíblica que diz respeito a isso. Está contida lá no Gênesis. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu, Adão, terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo. Então, gente, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, o trabalho, o ter de trabalhar, foi o grande castigo que Deus infligiu aos primeiros pais da humanidade, segundo a narrativa judaico-cristã. Então, gente, há muito mais do que um castigo. O trabalho é uma missão do homem. Trabalhar é um ofício que foi outorgado por Deus à condição humana. Weber está entendendo isso, mas é isso que quer dizer esse trecho mesmo. Agora, se nós pegarmos a Bíblia, gente, nós vamos ver várias passagens que dizem respeito sobre essa questão do trabalho, o que o trabalho gera, riqueza, frutos do trabalho. Olhem aí, contidos no Provérbios, no livro do Gênesis. Quem trabalha sua terra terá fartura de alimento. Depois, Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Depois, o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ele ficou riquíssimo. Então, gente, várias passagens na Bíblia, principalmente, claro, que diz respeito ao Antigo Testamento, que fala que agrada a Deus, aquele que trabalha, produz riqueza e enriquece. A riqueza, a acumulação, não é considerada como um pecado, uma vez que é consequência de uma missão colocada por Deus desde os nossos antepassados Adão e Eva, por conta de ter infringido uma regra. Deu para entender, gente? Acumular riqueza a partir do suor do seu trabalho não pode ser um pecado, uma vez que o trabalho ele é uma missão colocada por Deus à condição humana, né? Então, a partir disso, o Weber, até porque ele é um alemão, veja que a reforma protestante lá com Martinho Lutero começou na Alemanha, ele está falando então de um contexto luterano. Nós temos esses dois reformadores aí, o primeiro João Calvino do calvinismo e o Lutero do luteranismo. Então, as duas colunas do protestantismo. E o que eles dizem, gente, sobre a questão do trabalho e sobre lucrar com isso? Ora, o João Calvino fala que aquele que tem uma vida disciplinada, ele trabalha de forma disciplinada, portanto, ele vai acumular riquezas. Por quê? Quanto mais disciplinado e trabalhador ele for, mais ele vai enriquecer. Então, se ele enriqueceu, é sinal do quê? Já que ele está louvando a Deus, ele está agraciando a Deus através do trabalho, é um sinal de que ele é predestinado a gozar das bem-aventuranças do paraíso quando ele morrer. Vem, gente, trabalho é um ofício imposto por Deus, portanto, aquele que trabalha, sobretudo de forma disciplinada, ele vai, consequentemente, enriquecer. A riqueza é fruto da disciplina e do trabalho. Portanto, é um sinal de que ele é agraciado por Deus e predestinado a ir para o céu. De forma semelhante, Lutero vai falar de que o trabalho ele traduz a forma de vida humana. O trabalho, assim, aquela questão, o trabalho dignifica o homem e tudo mais, vai fazer parte dessa reflexão aqui. Ora, gente, isso aqui a gente está falando do pensamento protestante. Agora vamos falar do espírito do capitalismo. Gente,
O espírito do capitalismo qual é? Coloquem aí algo que sintetize o espírito do capitalismo. É lucro, não é, gente? O espírito do capitalismo é o acúmulo ou a obtenção de lucro. Aqui eu estou falando para vocês que o lucro, a pessoa que lucra, é porque ela é disciplinada em seu trabalho. E o trabalho é um mandamento divino. Ora, gente, estão vendo como as coisas estão se casando? O capitalismo ele é legitimado, muitas vezes, pelo protestantismo. É isso que o Weber conseguiu identificar. Agora, se nós observarmos, por exemplo, eu costumo várias vezes trazer esse exemplo em sala de aula, lá os Amishes, aquela comunidade que vive mais ou menos até um pouco antes da época em que o Weber viveu, vocês vão ver. Primeiro, eles são de origem europeia e são de orientação religiosa protestante. E o que eles fazem, gente? O que um Amish pequenininho cresce sabendo? Que a vida se resume a trabalho. O ócio é perigoso. Mente vazia é oficina do diabo. Nós temos que nos ocupar e nos ocupando, trabalhando, nós louvamos a Deus ao mesmo tempo. Entenderam, gente? Né? E isso gera lucro, gera capital e louva-se então a Deus e ao capitalismo ao mesmo tempo. Agora, gente, vamos lá. Não, professor, mas a pessoa que lucra, que é gananciosa, que é acumuladora, ela ofende a Deus. Exatamente. Veja, gente, uma pessoa que tem, sem saber, o modo de ser protestante, lá na sua casinha, no interior, numa roça, planta milho e extrai leite da vaca. Ela começa a render, a lucrar muito, 10 mil reais por mês. E ela mora numa casinha pequenininha, tem um filho que estuda na escola pública, tem um carrinho, bem simples. Ela vai continuar assim. O que vai fazer a pessoa? Vai investir em ordenhadeira, vai investir em equipamentos, em máquinas que plantem, que façam o arado, e o ceifar do milho e tudo mais. E aí ela vai produzir mais e vai ter mais lucro. Vai ganhar mais. Agora, o que ela vai fazer? Vai gastar com soberba, com bens, com luxúria? Não. Não. Vai investir de novo, plantava milho, tirava leite da vaca, agora vai investir em soja, vai produzir mais, vai conseguir mais riqueza, vai lucrar mais, e assim, gente, achando que, eu não estou sendo ganancioso, eu estou fazendo o que Deus diz, trabalhando, a vida se resume a isso, e ao mesmo tempo, sem saber, ela está ajudando no funcionamento, nas boas engrenagens do capitalismo. Tá vendo, gente? É esse casamento que o Weber entendeu. Those who pursue religion often turn away from worldly affairs. They're suspicious of wealth and business, preferring an ascetic life of contemplation and prayer. The sociologist and economist Max Weber argued that after the Reformation, one form of Christian Protestantism, Calvinism, encouraged a different attitude to work, with far-reaching effects. Calvinists believed in predestination. A precise number of souls would go to heaven. The lucky ones had places reserved by God. However, most Calvinists were terrified there would be no seat awaiting them in paradise. They were always on the lookout for signs that they had been saved. One clear indication that they were on the guest list was that they were actively contributing to their community through their work. In his book, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Weber argued that the Calvinists' need to reassure themselves through their industry was an important factor in the growth of capitalism in Northern Europe. They built up businesses that generated wealth, but at the same time lived thrifty lives. They reinvested any surplus and so helped fuel capitalism. Eventually, capitalism would have a life and momentum of its own, but according to Weber at least, its initial impetus came from a theological source.